Então, vamos lá, meu segundo ano. Olha só, mais uma vez o nosso conteúdo, o corpo humano e as partes do corpo humano, com nossa disciplina de ciências. Então, vamos lá. Revisando o corpo humano. Como a projetinha dito, nós, seres humanos, temos nossas características e semelhanças, mas com as nossas diferenças, não é? Portanto, observe bem essa imagem. Quais são as diferenças, quais são as semelhanças que vocês encontram aí? Será que todo mundo aí está igualzinho, idêntico, por fora e por dentro? No corpo, no pensar, no agir, nas origens, nas suas histórias de vida? Será, meus meninos, meus corujas, que podemos dizer que todos eles são iguais? Não, não é, meus amores? Nós não somos todos iguais. Nós temos semelhanças parecidas, não é? Olha só, todo mundo aí é ser humano, todo mundo tem um corpo humano, não é? Tem as partes do corpo, tem suas características, não é? Ó, tem olho, tem boca, tem cabelo, tem pele, tem tudo. Um é mais alto, outro é mais baixo, um tem a pele mais clara, outro tem a pele mais escura. Uma tem cabelo mais claro, outra tem cabelo mais escuro, uma tem cabelo mais ondulado, outra tem mais liso. Uma cor mais clara, mais cheio, não é? Então, essas são as diferenças e as semelhanças. Nós temos tudo um que o outro tem, mas não somos iguais. Então, podemos ser da mesma família, podemos ser parecidos um com o outro, mas não iguais, não é? Existe até o que? Os gêmeos que a Pro já falou, né? Às vezes da mesma família, são gêmeos idênticos, mas por dentro eles são as mesmas pessoas? Não. Eles vão ter a mesma história? Não. Então, nós não somos iguais. Nós somos parecidos, nós temos as mesmas características. Não. Nós temos semelhanças, mas nós não temos as mesmas características que um tem do outro. Desde o nosso corpo por fora e por dentro nós somos diferentes. Podemos ter as semelhanças, as características, mas iguais nós não somos. Então, cada pessoa é um ser único no mundo, pois cada um tem a sua história de vida diferente, não é? Então, vamos lá para mais uma partezinha, ó, que a Pro já tinha falado a vocês, que são as nossas fases de vida, não é? Todos nós somos diferentes uns dos outros, mas nós temos as nossas fases de vida. E essas fases de vida que a Pro já falou a vocês, vêm de acordo com o quê? Com o nosso desenvolvimento, aonde vai acontecendo as mudanças, não é? De acordo com a nossa idade. Então, nosso corpo vai o quê? Se desenvolvendo e nós vamos tendo algumas diferenças entre as pessoas. Então, ó, observe aí essa imagem e observe ao seu redor. Observe como todo mundo vai mudando de acordo com a sua idade,
Pois é, então chamamos isso de quê? De fase de vida. E todos nós temos a nossa fase de vida. Hoje vocês estão na infância, amanhã na adolescência, depois fase adulta e depois da fase adulta vai entrar na fase da velhice. Lembra o que a prova falou? Que nós devemos respeitar, não é? As diferenças um do outro e principalmente a fase na qual o ser humano está na velhice. Por quê? Porque ele já passou por todas essas fases, porque eles têm o quê? Uma história maior do que a nossa para nos contar. E nós aprendemos muito, não é? Quando eles chegam nessa fase, eles vão nos ensinar muita coisa e nós também vamos aprender e vamos ensinar também a eles. Então, ó, por volta dos 65 anos, dizemos que a pessoa chegou na velhice ou chamamos também de terceira idade. E essas pessoas merecem o que? O nosso respeito. Entenderam? O nosso respeito. Então, vamos lá aprender com a Pro mais um pouquinho sobre o corpo humano. Agora, a Pro vai apresentar para vocês as partes do corpo humano. Preste bastante atenção, ó. Você tá vendo essa imagem? Pois é, quando a Pro perguntar assim, ó, em quantas partes está dividido o corpo humano? Vocês vão responder, ó, em 3. Aí a Pro vai falar, e quais são as partes? Cabeça, tronco e membro, ó. Lembre bem, cabeça, tronco e membro. Pois é, costumamos dividir o corpo humano, ó, em 3 partes. Então, se ligue aí. E cada partezinha do corpo humano, preste atenção, viu? Olha só, cada uma partezinha dessa, ó, tem algo que completa eles. Então, vamos ver? Olha só, na cabeça, ó, nós temos, ó, o crânio e a face. Nós temos o crânio e a face. Não esqueça, viu? Na face é onde fica o quê? Quem se lembra? Ficam nossos olhos, nossa boca, não é? Nosso nariz. E no crânio fica o quê? Quem se lembra aí? Vocês já ouviram falar nisso? Fica o cérebro. Quem se lembra? Cérebro, tá bom? Lembra aí, ó, por favor. Então, vamos ver agora, ó. E no tronco, olha, o tronco, fica o pescoço, o tórax, o abdômen e a pelve, tá bom? Não esqueçam, se ligue aí. Olha o tronco, tá bom? Presta bem atenção. No tronco nós temos o quê? O tórax, o peito, tá bom? O abdômen e a pelve. E os membros? Quem sabe dizer a Pro? Nós temos, ó, no membro, os membros superiores e os membros inferiores. Nos membros, olha só, se divide em 2, superior e inferior. O superior, preste atenção, viu? São os nossos braços. E o inferior
São as nossas pernas. Ok, meus amores? Presta atenção, se liga aí, tá bom? Mais uma vez, ó. As partes do corpo humano: cabeça, tronco e membros. Não esqueça que na cabeça temos o crânio, que fica o cérebro. E na face, nossos olhos, nossa boca, nosso nariz. Ok? No tronco, nós temos o que? Pescoço, tórax, abdômen e pelve. E nossos membros se dividem em dois: superiores e inferiores. Superiores, nossos braços. Inferiores, nossas pernas. Agora, presta bem atenção, ó, o que a Pro trouxe para vocês. Para vocês entenderem melhor, ó, a Pro trouxe aqui tudo o que faz parte do corpo humano, ó. Todas essas palavrinhas aí vocês vão ler, vão ficar atento e prestar atenção, certo? Ó, na cabeça, sobrancelha, orelha, boca, pescoço. Ó, o pescoço, o ombro, o braço, cotovelo, antebraço, punho, mão, dedos da mão. Cá embaixo eu tenho tornozelo, pé, dedos do pé. Do outro lado, cabelo, olho, nariz, queixo, peito, barriga, coxa da perna, joelho, canela da perna, calcanhar e unhas. Tá vendo? Olha só, se liga aí, meus amores. Para poder vocês entenderem bem, ó, a Pro trouxe aí todas essas partes do corpo humano. É o que compõe o nosso corpo. Lembrando que o corpo humano está dividido em 3 partes: a cabeça, o tronco e os membros. Certo? Agora, olha só, já que vocês ouviram tudo isso da Pro, como é engraçado o corpo humano, não é? É uma máquina incrível e cheia de quê? De surpresas fascinantes, não é? Cada um pedacinho desse aí que você ouviu a Pro falar te fez lembrar o quê? Ao seu corpo. E você conhecer como é que nós falamos todas as partes do nosso corpo. Então, a Pro trouxe aqui, ó, um assunto muito interessante. Chamamos de curiosidade, não é? Existe muitos que nem todo mundo sabe, viu? Quando se fala de curiosidade, existe muitas coisas que as pessoas não sabem. Pois é, pensando nisso, olha o que a Pro trouxe para vocês. Algumas curiosidades, viu? Então, preste bem atenção nessas curiosidades que a Pro trouxe para você. Ó, não esqueça. O pescoço é a parte que une a cabeça ao tronco, ó. Qual é a parte que une a cabeça ao tronco? O pescoço. Então, o pescoço é uma parte muito importante, não é, do corpo humano? Porque ele segura, ó, a cabeça ao tronco. Então, temos que ter muito cuidado com o nosso pescoço.
Vocês já ouviram alguém falar que pescoço não tem conserto? Quando quebra o pescoço, o que é que acontece? Vamos a falecer, porque o pescoço não se conserta. Então, vamos ter cuidado com as partes do nosso corpo, não é? Tem outra aqui, ó. As partes mais duras, como algumas partes da cabeça, o tronco e os membros, chamamos de ossos. Vocês sabiam que o nosso corpo, nós temos muitos ossos? Pois é. E o órgão do nosso corpo maior, vocês sabiam que não é o osso e sim a pele? Pois é. A pele é o órgão que nós temos maior no nosso corpo. E quando chamamos essa parte dura do nosso corpo, nós chamamos de ossos, como a Pro já tinha falado a vocês. Então, preste bem atenção, ó. O esqueleto é um conjunto de ossos. Todos nós temos o nosso esqueleto, que é um conjunto de ossos. Vocês também sabiam que vocês, crianças, possuem cerca de 300 ossos? Pois é. Fiquem atentos, ó, que tem uma diferença aí. Já o adulto possui cerca de 206 ossos. Pro, e por que essa diferença entre a criança e o adulto? Porque quando o adulto vai se desenvolvendo, ó, alguns ossos vão se unindo. Aí, lógico que vai diminuir a quantidade, não é? Tem outra curiosidade aqui, ó. Os dentes é a parte do corpo humano que não se regenera. Olha só, tá vendo? Vocês já viram alguém quebrar o dente e ele por si só volta ao tamanho normal? Não, não é? Mas quando nós cortamos o nosso dedinho, acontece algum acidente, aqueles cortes menores que não levam a ponto, ele não vai se regenerar? A pele não vai voltar ao normal? Pois é, o dente ele não se regenera. Até quando acontece alguma coisa com alguma pessoa, com algum corpo humano, a maioria das pessoas, quando acontece ter algum acidente, como é que vai reconhecer essa pessoa? Através dos dentes, da arcária dentária. Vocês sabiam dessa curiosidade também? Pois é, porque todos nós temos o nosso dente e ele não se destrói assim, nem tampouco se regenera. Ok, meus amores? Então, vamos lá para mais uma curiosidade. Olha, o nariz e a boca são as partes do corpo humano que nunca para de crescer ao decorrer da nossa vida. Então, vocês estão crianças, ou seja, estão bebês, quando vai se desenvolvendo, que chega a ser uma criança, vocês vão continuar se desenvolvendo e a boca e o nariz, ele nunca para de crescer. Tem alguma parte do nosso corpo que estaciona, mas eles não, eles continuam crescendo. Até aí, tudo bem, meus amores? Depois da nossa aulinha sobre o corpo humano, vamos para o nosso pequeno intervalo e já a Pro volta com a nossa aulinha de artes. Mas a Pro já está avisando, aproveite o final de semana e continue se protegendo. Use sua máscara, meus amores, porque o Covid ainda está aí e o nosso índice está aumentando outra vez. Portanto, se cuide. Depois da nossa aulinha, né, de ciências, o nosso intervalo, vocês já descansaram. Agora vamos para a nossa aula de artes. Ó, o nosso conteúdo é o museu. Vamos então, meu segundo ano. Vamos lá? Você sabia
que ao visitar um museu é sempre bom? Pois é, aprendemos muitas coisas sobre a cultura, sobre a arte, sobre as civilizações antigas e muitos outros assuntos. Portanto, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, aberto ao público. Ele está aberto ao público, certo? Então, ao visitar o museu, todos nós devemos, fazer essa visita e lembrar que todos nós precisamos cumprir as regras. Então, ao visitar um museu, deve-se seguir algumas regras que podem permitir ou proibir algumas atitudes durante essa visita. Porém, essas visitas requer de nós algumas atitudes. Então, se a gente cumprir essas atitudes, o que é que vai acontecer? O museu vai estar ali, né? Sempre à disposição de nós, os cidadãos. Mas para isso, nós temos que aprender a cumprir todas essas regras. E vocês sabem que essas regras são muito importantes, não é? Porque todos nós somos cidadãos e devemos contribuir para que todos os nossos patrimônios sejam mantidos, não é? E para isso, todos nós devemos sim, não é? Pois com as regras nós aprendemos que não é permitido tocar nos objetos, pois cada vez que alguém põe a mão numa peça, está contribuindo para que ela se desgaste. Ou seja, toda vez que você toca nos objetos que tem no museu, ele vai o quê? Está se desgastando. Porque nas nossas mãos existe muito o quê? Gordura. Exagero? Não é exagero. Então, pense nas milhares de pessoas que passam anos em um museu. Imagine cada uma delas colocando a mão em um objeto. Será que esses objetos, meus amores, vão estar sempre lá da mesma forma? Será que não vai haver nenhum desgaste? Claro que sim, não é? Porque se nós temos muita gordura nas nossas mãos, será que essas imagens, essas estátuas, esses quadros, se a gente ficar tocando, se a gente ficar colocando a nossa mão, ele vai estar lá? Não. Então, todas essas regras têm que ser o quê? Cumprida, não é? E nós temos que aprender quais são essas regras e obedecer. Geralmente, tem alguns museus que ficam uma pessoa lá para te orientar, para você fazer perguntas, para você estar aprendendo com aquela pessoa. Já tem alguns museus que você vai lá e vai conhecer o que tem dentro deles. Então, é necessário sim se ter as regras e é necessário que elas sejam cumpridas, não é? Então, vamos lá, não tocar nos objetos. Como a Pro já tinha dito, quando a gente toca no objeto, o objeto vai se desgastando por conta da gordura que a nossa mão
tem. Também, ó, não podemos comer dentro do museu. Por quê? Porque lá está o quê? Algumas relíquias. E quando a gente come, sempre cai alguma coisa no chão, não é? E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai entrar algum tipo de animal, não é? E isso vai estar também danificando o ambiente, que o museu é um ambiente agradável. Olha só, também não podemos tirar foto. Por que não pode tirar foto? Porque a foto, ela tem as luzes, ou seja, e as luzes faz com que algumas peças vá se danificando, vá queimando. Um quadro, por exemplo, se você ficar o tempo todo colocando aquela luz que sai do flashzinho, aquela luz vai fazendo com que a pintura vá se desgastando. Então, não pode, é proibido tirar foto com flash. Evitar falar alto. Não é que você não pode falar, você pode falar, mas você não pode ficar falando alto, pois não é de bom tom, não é? A gente está no lugar e está falando alto. Então, tudo isso ó, requer da gente o nosso bom comportamento, não é? Portanto, devemos obedecer todas as regras e ter um bom comportamento, como nós somos cidadãos conscientes dos nossos direitos e também dos nossos deveres na sociedade. Então, nosso comportamento vale muito, pois estamos em um lugar onde só vai nos trazer o quê? Alegria aos nossos olhos e muito conhecimento. Então, lá no museu existem várias relíquias. São coisas, ó, muito antigas. Vocês veem coisas lá, ó, de vários artistas, de muitos cantores famosos, de jogadores, coisas históricas da nossa cidade, das pessoas que fizeram parte do nosso passado. Então, o museu é um lugar onde traz muito conhecimento para os visitantes. Então, nada melhor do que nós agir como um bom cidadão, respeitando, obedecendo e tendo uma boa atitude, não é verdade? Então, vamos lá, meus amores, agora para o nosso diário, ó. Vamos ter caderno de português, caderno de ciências, livro de matemática, página 141, 143 e 144. Livro de ética, página 104 e 105. E vamos ter também uma leitura no livro de ética, na página 102 e 103. Ok? Segunda-feira a Pro está mandando um vídeo para vocês. Fiquem atentos, assista direitinho e até quarta-feira na nossa live. Um beijo!